O sujeito, quando comete um crime contra a pessoa, ele atinge diretamente a vítima e indiretamente a sociedade. O crime ambiental, ele atinge diretamente toda a sociedade. Toda a sociedade é penalizada quando o sujeito comete o crime ambiental. Essa é uma das justificativas, inclusive, que explicam o valor das multas que são aplicadas e que muitas vezes só são aplicadas. Acaba o próprio judiciário não ajudando muito para que isso efetivamente se concretize e se penalize aquele que agrediu. Esse é o problema do Estado brasileiro, do judiciário brasileiro, o legislativo que atua aquém do que deveria e o executivo que menos ainda. Infelizmente, ele traz para nós essa situação toda que nós muitas vezes vivenciamos e nos sentimos impotentes. Nós estamos discutindo Bonito, uma região conhecida no mundo inteiro pela diversidade, pelos recursos hídricos que existe e que, por uma lógica, não tem como classificar de uma maneira direta que não seja falta de inteligência, na verdade é burrice mesmo, não se preservar uma região como aquela, que compromete todo o estado, o desenvolvimento, enfim. Mas não é só Bonito, nós temos o Pantanal, nós temos todo o nosso estado aqui, com uma série de peculiaridades que outros estados não têm. E não é fantasia, quando o seu Zé Teixeira fala, na verdade, é o concreto que a gente vê. As nascentes, os próprios rios, o próprio Pantanal, né? As agressões que são feitas, e não é só com relação ao desmatamento. É com relação, por exemplo, também, à forma desequilibrada com relação ao aumento da lavoura. Os agrotóxicos também é uma agressão muito forte que nós também temos que incluir nessa discussão. O Mato Grosso do Sul está consumindo nos seus plantios 6 vezes mais a quantidade de agrotóxicos do que a média brasileira, do que a média no restante do nosso país. Então, isso é um absurdo, que nós estamos comendo veneno, nós estamos consumindo veneno numa grande parte daquilo que nós nos alimentamos. E eu estou, ainda no mês de novembro, fazendo uma audiência pública aqui para discutir mais profundamente essa questão. Mas eu quero aqui me manifestar com relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, ao pronunciamento oportuno de Vossa Excelência, no sentido de fortalecer mais uma vez uma ideia que nós já debatemos aqui, que é com relação à criação da indenização para aqueles que preservam, mais do que justo. Essa ideia, na verdade, desde os anos 80, ela já foi apregoada pelo Partido Verde Alemão, quando começou a defender, inclusive, a necessidade de se compensar o Brasil pela preservação da Amazônia, já que é o pulmão do mundo e todo mundo respira dentro da nossa atmosfera do mesmo ar, logicamente que nós teríamos que ter compensação. Essa matéria não foi adiante, a Amazônia continua sendo comprometida, infelizmente, e não levou-se essa proposta adiante. Tomara nós consigamos implantar no nosso estado. Acho importante, a ideia sempre foi bem-vinda, eu sou totalmente favorável. E com relação à questão do ICMS ecológico, eu acho que passou da hora de nós, como legisladores, apresentarmos mudanças nessa lei, porque não dá para ficar assistindo o prefeito criar área de preservação só para ter participação no ICMS ecológico. Não foi esse o espírito do legislador quando criou o ICMS ecológico, e não é essa a disposição, tenho certeza, da maioria dos deputados e nem do Executivo. Porque lá o sujeito cria uma lei, aprova na Câmara, tem direito ao ICMS ecológico. Ele vai incrementar a receita própria, ou então ele vai arrumar mecanismos efetivos que comprovam que ele está utilizando os recursos que ele já recebe efetivamente na preservação ambiental, sob pena dele perder a participação nesses recursos. Então, são providências que eu acho que a gente pode avançar, tomar, não só com relação à realização de audiências públicas, mas mudar alguns projetos de leis, algumas leis que estão em vigor no nosso estado, para que a gente possa atingir esse objetivo. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e sei que falo em nome da comissão, com certeza absoluta, nós acatamos, endossamos, reforçamos, nos integramos e quero contar com Vossa Excelência e com a maioria dos deputados para que nós possamos levar adiante essas propostas, incluindo nessa questão a discussão necessária que se faz com relação ao consumo exacerbado, desregrado, sem controle, inclusive adentrando no nosso território muito contrabando de agrotóxicos que causam um mal
que são extremamente nocivos à nossa saúde, que eu acho que nós também temos que colocar dentro desse pacote e cumprirmos nossa missão como legisladores que somos, representando o povo do nosso Estado, um Estado que tem as características que nenhum outro Estado tem no nosso país do ponto de vista ambiental, com duas das bacias hidrográficas mais importantes do planeta, com um bioma único, que 70% está dentro do nosso território, que é o Pantanal, com topografia, com relevo favorável, com clima favorável, sob o aquífero Guarani. Quer dizer, nós, mais do que qualquer outro estado, talvez, temos que dar resposta para a nossa população no que tange ao equilíbrio, que leve ao desenvolvimento, mas que, acima de tudo, preserve as características do Estado único, como é o Mato Grosso do Sul.